Salve Domingão! E nós aqui no Tomazão TV, a expectativa é grande para o torcedor do Paysandu, que ainda amargurado, né, dolorido com a derrota da última sexta-feira e esperando os desdobramentos com relação à contratação do novo técnico, que continua sendo trabalhado pela diretoria com muito cuidado, com muita cabeça fria, com muito pé no chão, porque agora o passo tem que ser dado corretamente, não pode mais errar, não tem margem de erro. E vivendo a expectativa do anúncio desse novo treinador. Alguns desdobramentos com relação ao elenco bicolor também poderão acontecer nesta segunda-feira na reapresentação do elenco que continua de folga nesse domingo. O Remo também, ao contrário do Paysandu, vive calmaria, paz, tranquilidade, principalmente depois da derrota fora de casa contra o Amazonas, e volta aos trabalhos nessa segunda-feira. De novo, o Remo jogando fora, no sábado contra o Vila Nova, e o Paysandu jogando em casa no Mangueirão contra o América Mineiro, confronto direto ali por aquelas posições debaixo da tabela. Bom, você ainda não assinou o canal, você ainda não assinou, meu irmão, vamos dar essa força aí, estamos chegando aos 37 mil inscritos. Para chegar aos 50 mil, eu sei que é todo dia, um pouquinho de cada, aquela chegada esperta, você assinando, deixando aí acionando o sininho para receber as notificações e o like, que é importante para a gente ficar forte e o YouTube recomendar cada vez mais o Tomazão TV. Eu fico muito feliz com você aqui comigo, tá? Então, começamos falando do Paysandu. Ontem, logo após o jogo, né, a derrota de sexta-feira, aqueles problemas que aconteceram no vestiário, inclusive quase vias de fato, né, entre alguns jogadores e de jogador com o treinador, e aí sem clima nenhum, a diretoria teria que tomar uma decisão, tomou imediatamente. O Claudinei, que começou tão bem, fazendo um ótimo trabalho, o Paysandu agora já está há 8 jogos sem conseguir uma vitória, são 3 empates e 5 derrotas consecutivas, muito ruim para quem quer tentar a salvação. Restam 13 jogos e a missão, eu não diria que é impossível, mas é muito complicado, é muito difícil. Mas tem salvação sim, embora a gente saiba que é um trabalho árduo. E para quem assumir, abraçar a causa juntamente com alguns jogadores. Por exemplo, a gente sabe que o Anderson Leite já tinha pedido para ir embora. Antes mesmo de todos esses problemas aí, ele não queria ficar e é bem provável que ele não continue no Paysandu. E alguns jogadores também não estão rendendo, não estão servindo de nada, também poderão tomar o mesmo rumo. Mas aí é uma decisão da diretoria. O técnico que vai ser contratado, óbvio, pode ser ouvido, mas antes mesmo disso, até porque sem técnico auxiliar, preparador físico, Renan Lima também foi mandado embora. O Paysandu precisa de um preparador físico para recuperar o estado físico. Clínico não, porque o departamento médico funciona e trabalha muito bem, né? E não pode o Diogo perder os gols que perde e acabou causando todo aquele estrago na sexta-feira. É expectativa. Evaristo Pisa, um nome muito especulado ontem. A questão do Hélio dos Anjos, retira, sai fora, embora fosse um desejo. Existem outras complicações, não só o problema na Justiça do Trabalho, mas internamente no Paysandu. Então, ele condicionou e não vai ter como isso ser resolvido, então está descartado. E até o Márcio Fernandes, quem salvou o Paysandu ano passado? Márcio Fernandes. Quem conhece o Paysandu mais que o Márcio Fernandes? Ninguém. Então, seria um outro nome. E até a possibilidade do Inácio Neto, que estava na Tuna, hoje na base, assumir o comando, mas seria muito prematuro para uma responsabilidade tão grande. Aguardemos o que vai anunciar a diretoria do Paysandu durante esse domingo ou até mesmo amanhã, no início da segunda-feira, iniciando os trabalhos para o jogo com o América Mineiro. Com relação ao Remo, tranquilidade absoluta, né? Tem o artilheiro do time, é artilheiro da competição, o Pedro Rocha, que voltou a marcar 2 gols. O rendimento de alguns jogadores, como o Pavani, que entrou bem no segundo tempo, embora tenha errado algumas bolas ali no final. O Jaderson, que rendeu até onde pôde. O Regis, mais uma vez. O Nico Ferreira, o Marrone, que marcou um golaço, né? E do todo, né? Fazendo uma análise geral, o Remo
tem essa tranquilidade de poder trabalhar durante a semana, porque o jogo do sábado contra o Vila Nova é um jogo muito, eu diria, cascudo. Mas o fato do Remo jogar bem fora de casa faz a diferença? Faz. E, aliás, é um dos trechos da entrevista coletiva ainda do Antônio Oliveira após jogo contra a equipe do Amazonas, e ele fala sobre isso. Mas é uma questão de grupo, e o Remo tem realmente esse condão, e ele, como comandante, ainda continua invicto no comando azulino, jogando fora de casa. Tem que melhorar a performance dentro de casa. Fala aí, Antônio. Jogos fora de casa, pelo menos desde que eu cheguei aqui, porque até então a equipa nunca tinha ganho fora de casa. Agora, é evidente que nós temos que melhorar o nosso aproveitamento dentro de casa, e nós temos essa consciência. Mas, no último jogo, a equipa faz um grande jogo de futebol. Portanto, é evidente que ela não foi eficaz, teve as oportunidades que criou. Hoje, podia até ter tido um placar ainda mais elástico, mas eu acho que o resultado se ajusta, porque a equipa do Amazonas também foi uma equipa que competiu. Repare que foi uma equipa que foi empatar ao Curitiba, foi uma equipa que empatou aqui com o Goiás, portanto, tem feito bons resultados aqui dentro de casa, extremamente desafiante jogar aqui, com um calor infernal a esta hora, portanto, um gramado que não está nas melhores condições. A equipa adaptou-se muito bem às circunstâncias, foi muito forte naquilo que foi o plano estratégico para o jogo, executou da melhor forma e acaba por ser um justo vencedor. Portanto, parabéns mais uma vez aos meus jogadores, foram fantásticos, àqueles que jogaram, àqueles que entraram, àqueles que foram muito importantes pela solidariedade e pela união que criam dentro do grupo e que hoje não entraram, àqueles que ficaram em Belém, que também são muito, muito importantes. Uma palavra também para eles e para os torcedores que estiveram aqui, que fizeram uma festa bonita e que foram coroados com o resultado, com a vitória do Remo. Técnico Antônio Oliveira, que amanhã recebe os jogadores do Remo, iniciando os trabalhos da semana, assim como também vai acontecer os trabalhos do Paysandu, todos programados para Curuzu, nenhum no CT, a não ser que o novo técnico chegue e mude, né? Com relação à tabela, os jogos de hoje, né? Ontem tivemos uma partida só, que foi a vitória do Atlético Paranaense, que encostou lá em cima, já está com 36 pontos, o Furacão está chegando. 3-1 em cima do Botafogo, vitória no final, o jogo estava 1-1, apertadinho, e o Furacão venceu por 3-1. Jogo importante hoje. América, Criciúma e Chapecoense, interessa muito ao Remo. América Mineiro e Operário, e Avaí e Goiás são os 3 jogos importantes desse domingo, e que pode mexer lá, sim, com a tabela de classificação. Aí teremos ainda Novo Horizontino e Atlético Goianiense na segunda-feira, Cuiabá e CRB, e Vila Nova e Atlético para fechar a 25ª rodada. Domingão especial para você, aquele meu abraço, tá? E o carinho de sempre, muito obrigado pela força, continue dando aquele like esperto aí para a gente poder crescer cada vez mais o Tomazão TV. Conto com você, hein? Abençoado domingo, abraço.